a técnica que Michelangelo usou para sombrear o desenho. Muito bem, a gente sabe muito bem que Michelangelo Buonarroti, um dos grandes pintores renascentistas, maneiristas também, porque ele faz a passagem do Renascimento para o maneirismo, sendo o maneirismo um uma continuidade, bastante voltada para o tecnicismo, para a demonstração da habilidade, enfim. Você não tem no maneirismo aquele equilíbrio clássico do Renascimento. É uma coisa mais excessiva, sabe. São fluxos que ocorrem, na verdade, dentro da história da arte, né. A gente tem sempre uma alternância entre o equilíbrio e o desequilíbrio, né. Você tem o maneirismo, depois do Renascimento, você tem ainda depois do maneirismo o barroco, que é uma coisa forte, porém não é uma coisa clássica, mas que concentra a densidade, coisa que o maneirismo já estava dispersando. E depois do barroco você tem o rococó, que é justamente uma espécie de maneirismo, de alguma maneira, tá, muitas aspas, por favor. É uma coisa mais frívola, né, e assim vai, até chegar ao impressionismo. Aí tudo muda no impressionismo. Voltando a Michelangelo, a técnica que ele usava para sombrear o desenho, muita gente usa até essa técnica. Hã, não é uma coisa, eh, complexa, você pode usar no seu desenho, e a gente percebe muito nessas imagens que eu vou mostrar, é um desenho só que eu vou usar, tá, não vou usar todos os desenhos, eu tenho uma aula no programa TV em Casa só sobre o desenho de Michelangelo, na verdade tenho 8 aulas, 8, são 8 aulas. E eu falo justamente sobre o desenho dele, mas nesse caso é o sombreamento do desenho. Como é que ele utiliza, né, o elemento linha para criar o sombreado? É possível. Quando você faz aquilo que a gente chama de achura, você achura uma outra linha que possui uma superfície, você pode criar esse sombreamento, né. Essa é a técnica de sombreamento de Michelangelo. Dá uma olhada olhando as imagens, né, vendo as imagens é mais legal, né. A gente já pode ver aí, inclusive, olha aí, o rosto desse personagem, é um estudo dele. A gente vê que ele faz a linha do contorno, do desenho, né. Isso é uma coisa bem simples, tá. É um estudo bem simples do Michelangelo, concorda? Aqui, um estudo bem simples, tem tudo aqui, trapézio, deltoide, peitorais, o esternocleidomastoide, que é aquele músculo que fica aqui no pescoço, sutilmente, quase nada indicado aqui, na verdade, mas a gente sabe que tem aqui. Aqui o pomo de Adão, tem aqui a omoplata, tem tudo aqui, né. Desenho equilibrado, simples, né. O movimento aqui da cabeça, né, com toda essa é muito leve, né, o eixo que ele cruza aqui, com essa inclinação da cabeça, o olhar também pendendo para esse lado aqui, né, a sugestão de um bigode, né, mas veja como ele sombreia, como é interessante essa técnica. Ele sombreia usando achuras. Ah, então basta eu sair botando tracinho assim, está sombreado? Mais ou menos. Vamos ter uma observância quanto ao que a gente está vendo aqui. Ele cria densidades, né, ele cria, eh, variações de espessura. Ele não faz isso pensado, ele faz isso de forma muito intuitiva, porque ele já fez muitos desenhos, já quando chega aqui, então ele já sabe exatamente o que ele quer. Ele quer uma sombra aqui nessa região, ele vem aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui só. Ele vem aqui e faz uma achura, né,
bem densa, bem forte. Aquele que é uma sombra mais fraca, então ele alivia a mão alivia o peso da Ashura aqui. Ou seja, a gente percebe claramente que aqui é mais forte e aqui é mais fraco. Da mesma forma, gosto de salientar a linha de contorno. Algumas linhas são mais densas, outras são mais finas. Algumas linhas são contínuas e se tocam, como a gente pode ver aqui, ó, toda a parte do ombro aqui, né, esse osso aqui da omoplata que segue aqui na sombra, né, e essa linha quase toda ela é inteira. Tem um pequeno espaço aqui e um espaço maior aqui. As linhas não necessariamente precisam ser contínuas o tempo todo. A gente tem esse equívoco achando que muitas vezes, tem que fazer a linha inteira do contorno. Não, é uma sugestão. Agora vamos atentar para alguns detalhes, né. A gente já viu essa coisa da densidade da linha, a espessura da linha, e a gente percebe que a linha do ombro aqui, ela termina aqui, e aqui continua o tríceps, né, mas o músculo tríceps. Mas aqui, a gente percebe que ele faz uma sequência de linhas, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ver se melhora para vocês verem, espera aí. Aqui, ó, uma sequência de linhas, provavelmente de baixo para cima, porque ele quer fazer com que as pontas das linhas sugiram uma linha, sem ter linha. Eu falo isso num trabalho que eu analiso da Cibele. É uma análise que eu tenho aqui no YouTube, onde ela usa, por exemplo, superfícies para criar linhas. Aqui, Michelangelo usa linhas e suas pontas, o início delas, no caso, para criar uma sugestão de continuidade da musculatura do ombro aqui, o ombro direito do personagem. Deixa eu diminuir aqui. Ó, tá vendo? E ele faz isso o tempo todo, minha gente. Olha aqui, mesma coisa aqui. Aqui ele não está sugerindo, nesse bíceps aqui, ele não está sugerindo uma linha aqui, intencionalmente, como aqui, essa continuidade aqui pela sombra. Mas ele representa uma sombra bastante contrastada entre esse lado do bíceps e esse lado aqui, né. Aqui ele deixa plano, vamos dizer assim. Da mesma forma, vamos ver outra maneira de achurar que Michelangelo utiliza, aqui no abdômen. Ele faz o contorno aqui do abdômen, da barriguinha da pessoa, né, ele faz esse contorno aqui, né. Ele entra, faz uma curva, faz outra curva aqui, desce com uma reta e faz uma diagonal aqui, etcétera. Beleza. Como é que ele forja essa curvatura na barriga? Fazendo linhas curvas. Ele utiliza, essa coisa curvilínea, linha curva, percebe? A palavra já diz tudo. É para fazer uma sensação de curvatura quase que paralela a esta curva que eu estou indicando aqui. Então são linhas, curvas aqui, acompanhando essa curvatura. Aqui, como é do outro lado, ele faz outras curvaturas aqui, né, muito para indicar essa região aqui toda superior, acima do eixo do umbigo. E ele continua fazendo isso em vários lugares aqui também, né. Ele subdivide a base aqui em 2 gomos, vamos dizer assim, fazendo também curvaturas e linhas curvas e superpondo as achuras, né. Eu gosto muito desse braço, que ele põe o braço inteiro na sombra, percebe? E faz a curva do antebraço esquerdo do personagem, da figura, seguindo também a curvatura do músculo do antebraço. Assim, ele não, definitivamente, tá, ele não pensou de uma maneira extremamente: "Vou fazer agora aqui isso desse jeito para fazer", não, ele já sabia como executar. E nós estamos aqui apenas fazendo o quê? Uma análise, nada mais que isso. É apenas uma análise. Olha aqui, ó.
Olha como é interessante, essa sombra que ele faz essa curva, e aqui ele faz quase um zigue-zague rápido, é uma anotação do Michelangelo. Provavelmente ele fez isso aí em 10 minutos, diria eu. Ele está estudando, olha aqui, ó. Eu aqui foi numa aula que eu fiz, eu peguei o print, eu marquei todas essas linhas, uma a uma, né, trouxe para o lado aqui e pude perceber que ele estava fazendo de cima para baixo, por isso essa seta aqui. Em diagonal, ele traçou uma diagonal, por quê? Aqui é uma área sombreada, chapada do personagem, então ele não está preocupado em ser uma coisa extremamente realista, não, ele estava anotando que isso aqui é uma área de sombra, pronto. O que ele queria era anotar isso. E aqui a análise que eu acabei de fazer também já no desenho inicial, com esses movimentos, né. Ele vai acompanhando os movimentos do contorno externo, do limite do desenho, com as sombras que ele projeta para criar esse volume aqui. Essa é a intenção do Michelangelo. A gente tem que fazer desse jeito só se a gente quiser. A gente não, ele tinha uma necessidade, porque era um tempo onde você tinha que ter esse tipo de abordagem, digamos assim, realista, né. Um a um rascunho tinha que ser um rascunho executado dessa forma. Se fosse diferente disso, não ia ser um rascunho que agradaria a ele, porque ele ia provavelmente transportar isso daí para algum elemento, um afresco, entendeu? Uma composição que ele fosse criar. Então, a execução dele, para ele, né, era muito importante que fosse, vamos dizer assim, realizada segundo esses padrões, para ele sombrear o desenho de uma maneira tecnicamente correta, né. Essa é a técnica que Michelangelo usava para fazer uma rachura, fazer um traço, e ele usou isso aí em todos os estudos praticamente, todos os estudos. Ele usava isso e usava umas manchas, como a gente pode ver também aí. Mas eu vou ficar somente na técnica da Ashura, que é uma técnica rápida, veloz, você, eh, como é que ele fazia? Para concluir, para resumir, ele fazia o desenho do contorno e vinha achurando. Depois, se fosse o caso, ele corrigia inclusive o contorno. Às vezes a achura, quando você vai achurar, que você percebe: exagerei um pouco aqui". Ele vinha e corrigia por cima. Inclusive, se você der um zoom aqui, você vai ver algumas correções. Olha aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixar bem no zoom, bem grande assim, só um instante. Olha aqui algumas correções, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele diminuiu um pouco, ele sentiu que, aqui, ó. A gente não precisa ficar na borracha, sabe? Não precisa. Por exemplo, aqui ele fez o contorno aqui menor, ele tinha feito o braço um pouco mais para fora, ele encaixou mais para dentro. Usou a achura para cobrir essa linha inicial que ele tinha feito um pouco mais leve. Natural que se faça um pouco mais leve, você está estudando mais ou menos como é que vai ficar a figura. Depois disso, vem com a achura, certo? É isto aí. Muito bem, eu espero que tenham gostado dessas 3 perguntas e a gente se vê no próximo programa Café na Trilha. Deixem sua curtidinha, deem a sua curtidinha, deixe o seu like, né, que é muito importante para o canal. Dá uma compartilhada com pessoas que você acha que possam se interessar por esse conteúdo. Deixa um comentário, uma pergunta para mim, eu sempre vou responder suas perguntas. Quem sabe até eu não faça um vídeo, uma dúvida sua, pode ser uma dúvida de muita gente. Quando a dúvida é de muita gente, assim, eu noto que essa dúvida aí muita gente pode ter. Eu faço um vídeo, não tem a menor dúvida. E, até o próximo programa. Foi uma alegria ter a sua audiência. Valeu, gente. Tchau.